Muitas pessoas diriam que o maior problema do Brasil atualmente seria a economia. Mas será que mesmo sendo a 10ª maior economia do mundo, o problema continua sendo apenas de ordem econômica? O Brasil enfrenta hoje alguns problemas sociais que o impedem de avançar em direção ao progresso que beneficie de maneira justa toda a sociedade. No entanto, no cotidiano sofremos de uma moléstia elementar, de um mal que está incrustado nas entranhas de nós brasileiros, do qual nem nos damos conta de tão natural que se tornou: a desconfiança. Já parou para pensar que, mesmo sendo um povo tão apegado à fé, a gente desconfia de tudo e de todos? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar o que é confiança de verdade e por que ela faz tanta falta no nosso dia a dia. A gente fala em acreditar, mas na prática vive com o pé atrás. E a propósito, isso tem um preço muito alto. Vou te mostrar como essa desconfiança crônica está comprometendo nossa vida pessoal, nossa economia e até a forma como nos relacionamos aqui no Brasil. E antes de começar, vamos entender, afinal, o que significa confiança? A palavra confiança vem do verbo confiar, que em sua raiz latina indica que a gente dá algo de precioso a alguém. Segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a confiança é como se fosse uma fé no outro, uma confiança de que o outro agirá de maneira a cumprir suas promessas. Ela é uma espécie de cola social que fortalece a conexão entre as pessoas, a reciprocidade e a cooperação entre os indivíduos. Além disso, ela não é só um conceito, mas também um estado emocional do seu cérebro, onde uma série de probabilidades estimativas é calculada para determinar quais riscos uma ação pode trazer e se ela pode ser realizada. Só por essa definição aí já merece um like, hein? Deixa aqui sua curtida e fortalece a energia e tempo que a gente gasta para criar os roteiros e essa edição. E essa confiança pode ser arruinada quando pessoas fazem promessas que não cumprem, quando nos vendem um serviço que não é entregue, quando nos traem, trapaceiam e quando as palavras não correspondem às ações. Mas no caso do Brasil, o que levou à perda da confiança? A primeira causa é a impunidade. No relatório sobre confiança na América Latina, o autor explica: em sociedades em que os indivíduos acreditam que os outros não terão um custo a pagar por comportamentos oportunistas, é mais provável que eles acreditem que os outros não são confiáveis. Em consequência, em sociedades em que o preço a pagar por comportamentos oportunistas é baixo, os indivíduos têm menos probabilidade de acreditar que os outros são confiáveis. Desde acordos firmados e não cumpridos, quanto a promessas da boca pra fora, aquela ideia de depois a gente se fala, beleza, na volta a gente compra. Aquilo que se fala e não se cumpre é parte do que contribui para o desmoronamento da confiança. Um dado alarmante que fortalece essa desconfiança, por exemplo, é o seguinte relatório da Transparência Internacional, no qual o Brasil ocupa a posição 104 no índice de percepção da corrupção, abaixo da média internacional, e estando atrás até mesmo de países como Argentina, Belarus, Etiópia e Zâmbia. A falta de confiança do brasileiro, que é a grande trava da ordem do progresso, ela não surgiu do nada. Outra de suas origens é histórica. O Brasil foi construído sob um sistema de exploração, onde a obediência era imposta pela força e violência, onde a escravidão deixou feridas e até mesmo cravou alguns traços culturais que se refletem nas nossas formas de agir e pensar de hoje. Na época da escravidão, por exemplo, as cartas de alforria, aquele documento que teoricamente serviria para garantir a liberdade aos escravos, na verdade servia como um meio de incentivar os escravos a trabalhar ainda mais para um dia serem libertos, a manter uma esperança e a motivação para continuar trabalhando. E detalhe, mesmo aqueles que conseguiram sua liberdade, sua carta de alforria, muitas vezes se viam obrigados a continuar servindo os seus antigos senhores. Esse sistema, que perdurou por mais de 300 anos, forjou uma parte da desconfiança que sentimos nas pessoas, nas autoridades, na justiça e na política. Na sua opinião, daria para dizer que a desconfiança seria não só, mas também um traço cultural remanescente da escravidão? Uma outra origem dessa desconfiança é fruto de uma outra doença crônica brasileira. No Brasil, mesmo sendo um país rico e abundante, a desigualdade social mantém um ciclo vicioso. Aquelas pessoas que estão no topo temem perder seus privilégios e não confiam na população em geral, já quem está na base sente que nunca terá oportunidades reais de ascensão e passa a enxergar o sistema como inimigo. Sem confiança nos acordos, na justiça, no mercado ou na política, muitos acabam recorrendo a esquemas informais e soluções individuais em vez de trabalharem juntos por melhorias coletivas. Assim, a desigualdade atual, que é fruto das grandes fraturas sociais no Brasil desde sua colonização, também esmerilharam o sistema com base naquela ideia do cada um cuida do seu, quem passa a perna por último fica em pé, quem ri por último ri melhor. E isso entra justamente em um ponto que já discuti no vídeo passado, o jeitinho brasileiro. Você pode assistir ele dando uma olhada no link da legenda. O jeitinho brasileiro é frequentemente
apresentado como sendo uma solução criativa, adaptativa, improvisada para problemas cotidianos. Mas esse traço cultural colabora inevitavelmente para a desconfiança. Se as regras e normas sociais podem ser dobradas a bel prazer para resolver problemas individuais, como então sabemos em quem confiar? Em sociedades mais desenvolvidas e coletivistas, o respeito às normas e a preocupação com o outro é um pilar da confiança. No Brasil, a incerteza sobre a aplicação das leis ou o cumprimento de acordos cria um ambiente onde todos desconfiam de todos. E aí repito novamente, mais uma vez, a grande frase que descreve nossa forma de viver: cada um por si e Deus por todos. E falando em Deus, abrindo um parêntese, no Brasil acabamos vivendo até mesmo um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que somos o país da fé, também somos o país da falta de confiança. No Brasil, comparado a muitos outros países do Ocidente, existe uma fé em Deus muito sólida. O Brasil é o país onde mais se crê em Deus no mundo, onde a fé se manifesta a cada esquina, em diferentes templos, igrejas, congregações, terreiros. A propósito, descanse em paz, Papa Francisco. A fé é uma forma de confiança, a qual se manifesta de maneira incondicional. Ela é uma forma de crença que não exige a necessidade de provas para se manifestar. É equivalente um pouco à ideia de crer sem ver. Ao mesmo tempo em que somos dotados de uma grande fé, nós brasileiros estamos entre os campeões da desconfiança. Nós acreditamos em Deus, mas desacreditamos da sociedade, dos nossos semelhantes, do nosso país, do nosso futuro, de nós mesmos. É um paradoxo que nos traz, na verdade, muitos prejuízos que a gente vai ver mais à frente no vídeo. Muitas pessoas no Brasil estariam dispostas a fazer sacrifícios pessoais para agradar a Deus. Mas será que essas mesmas pessoas se sacrificariam para contribuir com a própria sociedade da qual fazem parte? O que você acha que aconteceria? A desconfiança pode parecer algo superficial. No entanto, ela tem efeitos profundos na nossa maneira de existir em sociedade. E quais são, então, as consequências negativas da falta de confiança? Aqui eu vou destacar as 3 principais consequências negativas da crise da confiança no Brasil. As consequências pessoais, sociais e econômicas. Diante da falta de confiança que marca as relações entre nós, brasileiros, da sensação de desamparo em momentos críticos e da percepção de que não podemos contar com o vizinho, com a família, com as autoridades ou com o próprio Estado, nosso corpo acaba encontrando formas de se adaptar a esse cenário. Como resultado, a gente se torna pessoas constantemente estressadas. Isso porque o estresse é uma resposta compensatória do organismo que serve para nos manter em estado de alerta, ajudando a lidar com os riscos e incertezas ao nosso redor. Daí o porquê de frequentemente a gente tá com aquela sensação de ligado e sempre achando que o pior pode acontecer. Além disso, uma vez que esse sistema de compensação dos riscos está cronicamente desequilibrado devido à percepção de tantos riscos, nós também acabamos sofrendo de uma outra condição bem conhecida dos brasileiros, a tão famosa ansiedade. Uma outra consequência da falta de confiança é que nos tornamos pessoas muito mais individualistas. Apesar de quem vê de fora achar que nós brasileiros somos super voltados para o coletivo. Mas qual coletivo, afinal? Acabamos priorizando com maior frequência o bem-estar individual familiar em detrimento do bem da comunidade, da sociedade. E no fim das contas, nos tornamos um amontoado de várias ilhas que não agem de maneira integrada. E mesmo tendo problemas semelhantes, não lutamos por objetivos comuns. A consequência da falta de confiança é que nos dividimos entre tribos, entre direita e esquerda, e achamos isso natural, onde competimos todos entre si e no final nós todos saímos perdendo. Sim, todos saímos perdendo. E aí, enquanto estamos brigando entre nós sobre trivialidades, aqueles que controlam o tabuleiro estão lá, fazendo a limpa na nossa casa, levando nossa energia, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa vida. Uma outra consequência muito importante é econômica. Como os autores explicam no relatório que mencionei anteriormente sobre a confiança, as decisões mais importantes que impulsionam o crescimento econômico, investir, empregar, produzir, comprar ou vender, dependem todas da confiança. Ou seja, acordos precisam de confiança. A desconfiança limita o livre movimento de trabalhadores, capital e ideias para empresas mais produtivas. Também reduz os incentivos das empresas para implantar os métodos de produção mais avançados, expandir para novos mercados, investir em novos produtos e processos e capacitar trabalhadores. Em vez disso, as empresas fazem investimentos grandes e improdutivos para se proteger do comportamento não confiável de outros. E os prejuízos vão ainda mais longe. A desconfiança custa extremamente caro, engessa ainda mais nossa vida cotidiana, criando etapas adicionais de burocracia. Se você conhece palavras como cartório, reconhecimento de firma, cópia autenticada, marca d'água, juros, calção, comprovante de renda, você provavelmente vai entender do que eu tô falando. Resumindo, a confiança é a base do progresso. Pessoas que confiam umas nas outras se unem para construir sociedades prósperas. Pessoas que acreditam que os outros não agirão de forma oportunista
comunista experimentam um senso de coesão que lhes permite trabalhar para um objetivo comum. Sociedades em que a confiança é baixa não apresentam essa coesão e, portanto, não conseguem prosperar. Com frequência eu acabo me perguntando, se a gente já é a 10ª maior economia do mundo, sem a gente nem ter confiança entre nós ou em nós mesmos, onde é que a gente estaria como país se a gente pudesse confiar, se a gente tivesse confiança? E antes de encerrar, eu deixo a pergunta, na sua opinião, o que é preciso fazer para a gente resgatar a confiança uns nos outros? Comenta aqui embaixo. Se você está gostando do conteúdo do canal, deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva. Isso fortalece muito o tempo e energia que a gente dedica aqui para trazer cada vídeo. Um abraço e tchau, tchau.